E vamos para mais um capítulo. No capítulo anterior, Gemma e Dime se dão conta que Clarinha sumiu. Gemma fica desesperada. Dime se oferece para procurá-la. Gemma, nervosa, diz que se não a encontrar, Daphne irá matá-la com razão. Enquanto isso, Clarinha anda pelas ruas chamando por Gemma. A Ariadna diz a Álvaro que pensou que de alguma forma eles iriam superar tudo e ficarem juntos. Álvaro diz que não se trata deles dois, e sim de ter problemas para ver seu filho. E não faria sentido propor que eles continuassem juntos. E que essa decisão foi melhor para os dois, principalmente para ela, que é uma mulher incrível e que merece alguém que possa amá-la de maneira plena. A Ariadna, com fim de esperança, pergunta se ele tem certeza que quer terminar. Álvaro diz que sim, porque não se perdoaria em fazer mal ao seu filho e a ela, e pede que ela não esqueça que ele a ama. Bárbara liga e, chorando, Gemma diz que Daphne deixou seus filhos para ela cuidar e os levou ao parque, mas acabou perdendo Clarinha. Desesperada, Bárbara diz como ela pôde ter perdido Clarinha e pergunta o que ela fez. A Ariadna pede que Bárbara avise a Gemma que irá chamar a polícia e vai ajudá-la a procurar Clarinha. Enquanto isso, Jimmy e Ariadna procuram por Clarinha e uma senhora a reconhece e pergunta se ela é Clarinha. Ao responder, Clarinha atravessa a rua e não vê um carro e quase é atropelada. A senhora pede que o motorista avise a polícia porque ela está perdida. A polícia avisa a Ariadna que Clarinha já foi encontrada e levada para a delegacia. A Ariadna avisa a Gemma que já a encontrou. Aliviada, mas ainda chorando, Gemma diz a Dime que Clarinha se perdeu por sua culpa e precisa voltar para casa e enfrentar sua tia. Dime diz que pode dizer à sua tia e à mãe de Clarinha que a culpa foi dele, porque não gosta de vê-la triste. Gemma diz que jamais deixaria ele fazer algo assim, que foi sua culpa e agora ela tem que aguentar as consequências. Dime diz que não é sua culpa, porque ela não é mãe para saber dessas coisas. Ajudou muito. Gemma, coitada, ficou se sentindo pior. É só Daphne pisar o pé em casa e Bárbara já manda o beabá e diz que ela não tem responsabilidade, mas para andar por aí ela é muito boa. Daphne pergunta se aconteceu alguma coisa com seus filhos e Bárbara diz que só agora ela sentiu vontade de perguntar e por andar por aí batendo perna não ficou sabendo que Clarinha se perdeu. Daphne e Gael ficam surpresos e Gael pergunta como aconteceu se Gemma estava cuidando dela. Bárbara pede para eles terem calma, que Clarinha já foi encontrada. Daphne pergunta quem está com ela e Bárbara diz que ela está na delegacia e a Ariadna está com ela, mas que Daphne, como é a mãe, precisa ir na delegacia pegá-la. Gemma pede que Daphne a desculpe pelo que aconteceu e jura que não era sua intenção. Daphne, furiosa, diz que em nenhum momento deu permissão para que ela levasse seus filhos para algum lugar. A Ariadna pede que ela se acalme e Daphne, gritando, diz para ela não se meter. Daphne diz que Gemma é uma irresponsável e pegou seus filhos sem antes avisá-la. Bárbara já chega fervendo e gritando, dizendo que a única irresponsável é ela, que Gemma não é empregada de ninguém e que o recado é para as duas. Furiosa, Bárbara diz para Daphne que ela é uma viúva que tem 2 filhos que dependem dela e que é sua responsabilidade e que ela não pode passar isso para outra pessoa e muito menos para ir namorar e que Gemma errou sim em sair sem a sua permissão, mas ela fez pior porque já é maior de idade e uma mulher com responsabilidade e saiu como se não tivesse nada demais. Bárbara diz que a partir de agora quer que fique bem claro que Gemma não vai mais cuidar de ninguém, porque logo vai nascer o seu filho e mal vai ter tempo para cuidá-lo. E que as duas têm que entender que antes de namorar e trabalhar, suas responsabilidades é ser mãe. E isso tem que vir em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. Passou o recado. A Ariadna pergunta a Daphne se ela já está mais tranquila. Ela diz que sim. Gael liga e a Ariadna pede
para Daphne atender. Daphne diz que não e desliga. Ariadna diz que Bárbara foi muito dura com as palavras. Daphne diz que o que a choca é que Bárbara tem razão, que ela não deveria sair por aí e descuidar dos seus filhos. Ariadna diz que ela não descuidou, que deixou com Gemma e ela já cuidou deles várias vezes sem problemas. Daphne diz até hoje e quase perdeu sua filha. A Ariadna diz que poderia ter acontecido com ela, que as crianças são assim. E Daphne diz que se Clarinha se perdesse, ela morreria. E que aprendeu a sua lição, que nunca mais deixará os seus filhos com ninguém. Olga diz a Gemma que também vai criar seu filho sozinha, assim como ela. A Ariadna diz que há uma diferença enorme, que Gemma é uma adolescente e ela é uma mulher com muitos recursos para cuidar de uma criança, assim como ela e Daphne. Daphne diz que nunca será igual criar um filho sem a presença de um pai e que Álvaro é fascinado por crianças e tem certeza que ele faria qualquer coisa para estar com seu filho. Olguinha, que gosta de provocar a Ariadna, pergunta o que ela acha. A Ariadna diz que tem coisas que é prioridade e que tem que colocar na balança. E Olga pergunta como o quê? A Ariadna diz que se para Álvaro é mais importante dar apoio ao filho que ela espera e construir uma família, é certo que ele faça isso. Olga diz que é óbvio que é o mais importante para ele. O que mais poderia ser? O trabalho ou outra mulher? Bárbara diz que se fosse outra mulher, com certeza é só uma aventura. E Daphne diz qual outra razão seria mais importante do que estar com a família? Nenhuma. É todas contra uma. Gael pergunta a Daphne se ela ainda está chateada pelo que aconteceu a Clarinha, que ela não deve se sentir culpada. Daphne pede desculpa por ser tão direta e diz que quer muito ele, mas sua única prioridade é seus filhos e espera que ele entenda e que ele não se chateie por eles não poder viver o mesmo que um casal que não tem filhos. Gael diz que é claro que ele não se incomoda e que a entende e que a ama com seus filhos. Daphne diz que a única coisa que a preocupa é conseguir dinheiro para a escola de Clarinha. Gael se oferece para ajudá-la, mas Daphne diz que não precisa e manda ele ir para seu trabalho. Esse namoro tá indo de ladeira abaixo. Gemma se enche de coragem e diz a Dimi que ele precisa saber que ela está grávida. Dimi fica surpreso e diz que ela não tem cara de grávida. Gemma, chorando, diz que não tem como saber pela cara, que tinha muita vontade de ser sua namorada, mas não queria que ele pensasse que ela quer que ele fosse responsável pelo seu filho. Álvaro procura Olga e diz que esteve pensando bem nas coisas e que o mais justo para o bebê e o mais coerente é que ele e ela se deem outra chance como casal. E a cara dela é de conseguir o que eu queria. E o que vai acontecer agora, você descobre no próximo capítulo.